Pessoal, realmente é uma coisa impressionante o talento, o dom que esse pessoal da esquerda, da mídia esquerdista, tem de elogiar, de tratar como algo bom coisas que são visivelmente ruins. Por exemplo, temos aqui uma coluna na Folha de São Paulo com o seguinte título: 2024 tem tudo para ser um ano de aproximação entre Brasil e China, com o seguinte subtítulo: após período traumático sob Bolsonaro, relação de Lula e Xi tende a se aprofundar, com vantagem para ambos os lados. Alguém já viu uma relação aprofundada com a China ser benéfica para ambos os lados? Olha os exemplos que nós temos mundo afora, né? Realmente o pessoal da esquerda faz um esforço muito grande para adotar pautas aí, apoiar, endossar algumas ideias que são terríveis para o país. Essa aqui é uma delas, né? E se tratando de mídia brasileira, eu sempre desconfio se esse é um apoio genuíno, orgânico e altruísta, ou se tem alguma coisa por trás, né? Mas vamos ver os argumentos aqui trazidos pela Folha de São Paulo a esse respeito, pontuando como algo positivo, algo desejável a aproximação do Brasil com a China e conversar sobre isso. Será que é bom mesmo? Será que vai fazer bem para o Brasil isso aí? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, sim, todos nós sabemos que o Lula é muito mais próximo do que com o Xi Jinping do que o Bolsonaro, né? O pessoal aqui, inclusive, começa falando o seguinte, né? Que 2023 vai ser marcado como um ano da reaproximação entre Brasil e China após 4 anos traumáticos sob a batuta de Jair Bolsonaro, né? E aí eles acreditam que 2024, então, vai ser um ano em que essas relações aí bilaterais, segundo eles, vão ficar ainda mais aprofundadas. Relação entre Brasil aqui e a China, né? Então, de fato, eu acho até bastante significativo o fato de, pelo ângulo tirado aqui da foto, a bandeira da China está mais próxima aqui, está no centro, e a bandeira do Brasil estar ausente. Acho que isso aqui demonstra bastante, essa imagem é bastante elucidativa, né? Mas o que o pessoal coloca aqui? Que no ano que vem o Brasil e a China vão comemorar os seus 50 anos de retomada de contatos diplomáticos. Porque lá em 1949 teve a Revolução Comunista lá na China, Mao Tse-tung que chegou ao poder, e o governo constitucionalmente estabelecido da República Democrática da China, que era o governo lá de 1931, ele fugiu do país, se estabeleceu em Taiwan, onde ele montou ali a sua resistência e tudo mais, e continuou a ser o governo internacionalmente aceito como legítimo da China durante algum tempo, até lá por volta dos anos 60, anos 70, quando o mundo, de forma geral, passou a aceitar o governo comunista da China como sendo o governo legítimo do país. E, em muitos casos, aí é uma coisa que continua até hoje sob discussão, Taiwan como um país à parte, como outra república da China ali, comandada pelo antigo governo, né? Então, é uma situação assim que ainda hoje gera problemas. A China continental quer retomar Taiwan e tudo mais, só que lá em 1974, então, o Brasil voltou a ter relações diplomáticas com o governo ali da China de Pequim, né? Não o governo de Taiwan. Então ali teve a aprovação dos Estados Unidos naquela época, a China assumiu a sua cadeira no Conselho de Segurança da ONU e tudo mais, o Brasil voltou a ter essas relações. Ano que vem, 50 anos desse restabelecimento aí, né? Então, os chineses aqui esperam, de acordo com o pessoal da Folha de São Paulo, um anúncio significativo aí para o ano que vem, anúncios significativos por parte do governo brasileiro, né? O Zhu Qinshao aqui, que é o diplomata brasileiro aqui, no embaixador chinês no Brasil, aliás, ele fez um convite para que o governo brasileiro se junte à família da iniciativa de Cinturão e Rota, né? Isso aqui nós conhecemos bem, já tratei disso aqui no canal, no Visão Libertária também, é bastante conhecido por todos, que é basicamente a nova Rota da Seda da China, né? Chamado dessa forma, que é uma série de empreendimentos multibilionários que a China tem feito ao redor do mundo, em diversos países que são considerados países-chave. Em muitos casos aqui, para criar uma rota alternativa de comércio, eles têm um desejo de passar essa rota pelo Ártico, inclusive, né? E tem vários pontos ainda, portos que vão servir a esse propósito, deveriam servir, né? Supostamente
serviriam, mas também tem um outro objetivo, né, por trás dessa história da nova Rota da Seda, que é justamente aumentar a influência da China nos países que acabam se tornando dependentes desse tipo de investimento. A China tem conseguido se estabelecer em várias partes do mundo com problemas para a própria soberania desses países. Tem feito isso muito na África, tem feito aqui na América do Sul também, em partes da Ásia, inclusive lá na Malásia e tudo mais, né? Então, o pessoal da diplomacia brasileira não está 100% confiante de embarcar nesse projeto, não. Abrir as portas aqui do país para que a China adentre com os seus dólares, aí, com os seus investimentos, mas também com toda a sua influência, tirando um pouco da soberania brasileira, né? Então aqui tem estudos mostrando que se juntar a essa nova Rota da Seda, né, o BRI aqui, não necessariamente aumenta investimentos chineses. E a Itália, por exemplo, que estava dentro desse projeto aqui, resolveu abandonar o barco. Por quê? Porque o déficit dela com a China estava aumentando bastante, né? Isso aqui não é benfeitoria, não é altruísmo, não é nenhuma forma aí de doação da China para os países. Isso é um investimento que tem que ter algum retorno para os chineses também. E geralmente isso é usado para transformar a dívida soberana de um país numa dívida direta para com a China, né? A China, em muitos casos, é dona aí, em alguns casos, né, dona de metade da dívida pública de alguns países. Uma coisa impressionante. A China é o maior credor desses países, o que obviamente coloca a China tendo uma grande influência, um grande poder sobre esses governos, né? Então a Itália abandonou o projeto antes que a coisa fique fora de controle, né? Falaram, não chega por aqui, vamos ficar com a dívida que a gente tem até o momento, depois a gente acerta isso, né? Mas obras aqui vão ficar restritas. E aí o Brasil está resistindo a aderir, esperando saber dos chineses quais ganhos o Brasil teria, né? Se não acaba virando um acordo caracu. Não que o Brasil não faça acordos desse tipo. Lembre-se, por exemplo, da usina lá de Abreu e Lima, né? A usina de Abreu e Lima, que foi construída durante os governos petistas justamente para trazer benefícios para a Venezuela. Originalmente era uma refinaria que seria construída com recursos partilhados entre os países, 50-50 mesmo, uma refinaria que a própria existência dela só tinha uma finalidade, que era refinar o petróleo bruto lá da Venezuela. Eles têm muitas reservas, mas não é um petróleo de boa qualidade, precisa passar por muitos processos. A refinaria foi construída sob medida para os venezuelanos, que ainda por cima não pagaram a parte deles. A Petrobras teve que arcar sozinha com a obra toda, né? Acordo Caracol. Então o Brasil é mestre em fazer isso, principalmente quando o PT está no governo, né? E aí vem o grande ponto, né? O grande temor dessa história é que o Lula já tem o seu projeto de infraestrutura aqui no país, infraestrutura megalomaníaca mesmo, aquela coisa de governo comunista como o da China, que é o PAC, o Programa de Aceleramento do Crescimento, ou melhor, da corrupção, né, como o pessoal gosta de dizer. Programa de aceleração, o termo correto é esse, né? Mas a ideia aqui de alguns, extremamente perigosa, é mesclar esses dois projetos aí, a nova Rota da Seda agindo no Brasil e o PAC do Lula, transformar isso aí numa sinergia, conforme eles colocam aqui, né? De acordo com aquele embaixador Lao Tzu, a colaboração sino-brasileira poderia atingir novos patamares aí nessa história. Porém, isso é uma coisa assim assustadora sob vários pontos de vista. Temos visto o que a China faz no exterior com países nos quais ela domina parte da infraestrutura. Ela acaba se tornando dona desses países. Tudo bem que o Brasil é muito grande, uma economia muito robusta, bem diferente de países pequenos da África, né? Mas ainda assim é um risco que não vale a pena correr, essa é a verdade. E aí, o Lula aqui, de acordo com o pessoal da Folha, tem outra agenda importante que pode ter apoio dos chineses, que seria o combate à fome, né? Ou melhor aqui, a erradicação da pobreza, né? Tá bom que o Lula vai conseguir fazer isso, mais fácil a pobreza aumentar. E aí, então, de fato, esse vai ser o principal tema aqui, ou uma das principais agendas propostas no G20 do ano que vem, que vai acontecer aqui no Brasil. É o momento para ter essas negociações aqui, que a gente sabe bem como acontecem, né? Fora reuniões do BRICS, que também podem acontecer. Então, isso vai ser lá em novembro, né? Só que o Lula vai à China em abril do ano que vem, uma visita de estado aí, e ele vai supostamente fazer o lançamento de uma iniciativa global para lidar com a fome aí
e que, de fato, é um interesse por parte do Lula, talvez do Xi Jinping, não sei, e que deve se desenvolver mais em 2024 aqui, né? Então, realmente existe um interesse aí para a China aumentar a sua influência aqui no Brasil. Obviamente, o Brasil é um país grande, um país importante, por mais que nós tenhamos uma imagem ruim do Brasil, a gente conhece o país que a gente vive. O Brasil tem uma relevância internacional geopolítica, dada a sua localização, dado o seu tamanho, dada a sua população, uma série de fatores, né? Então, claro que a China quer se aproximar do Brasil e todo mundo sabia que isso acontecia, né? Por que houve um afastamento do Brasil da China de Xi Jinping durante o governo Bolsonaro? Porque o Bolsonaro preferiu se aproximar dos Estados Unidos. A coisa é bastante óbvia, é uma opção que é feita. A opção do Lula, obviamente, é se afastar dos Estados Unidos e se aproximar da própria China, né? Isso aí, inclusive, é o motivo pelo qual o Joe Biden não morre de amores pelo Lula, porque ele sabe quais são os interesses do Lula nessa história. O grande problema aqui, é claro, além do afastamento do Brasil de países democráticos, de países com uma economia livre, que vão agregar algo para o Brasil e cujas relações comerciais não serão decididas assim por dois burocratas políticos aqui, dois chefões de Estado, né, mas sim de uma forma muito mais livre entre vários agentes políticos. Além desse problema, o grande problema mesmo é o Lula abrir as portas do Brasil para que o urso chinês enfie as suas garras aqui. Esse é o grande problema, tornar a economia brasileira tão dependente da economia chinesa, vincular a dívida, o crescimento da dívida do Brasil a empréstimos da China, vincular o PAC à nova rota da seda, de tal forma que até no longo prazo fique difícil o Brasil se desvencilhar totalmente da China, né? Eventualmente, em 2026, um governo de direita teria muito mais dificuldade para se afastar desse ditador aqui e de tantos outros e se aproximar dos Estados Unidos, da União Europeia, da OCDE e de outros agentes econômicos, né? Então, claro que essa aproximação aqui, muito bem comemorada pelo pessoal da Folha de São Paulo, pelo pessoal da mídia de esquerda, que eu não descarto a possibilidade de ter outros interesses por trás desse tipo de matéria aqui, embora eles tratem isso como algo positivo, todos nós sabemos que isso aqui seria um grande problema para o Brasil, né? Mas o que você acha dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.